Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 15 de fevereiro. Está começando mais uma mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora, terminando uma semana. Então eu gostaria de agradecer a você que acompanhou nossos programas durante todos esses dias e te faço um convite para acompanhar com a gente hoje também. Nós vamos conversar com a deputada federal reeleita Margarida Salomão e vamos falar também sobre o processo de inclusão nas escolas. Agora eu apresento para vocês o debatedor do nosso programa de hoje. Bom dia, Ronald, tudo bem? Bom dia, Caio. Bom dia, o espectador. Bom dia, Margarida. Bom dia, Sérgio. Bem-vindos à mesa de debates mais uma vez. Hoje temas interessantes para a comunidade, né, para o Brasil inteiro estar ouvindo o que está acontecendo, né, no nosso país. Com certeza. E agora eu apresento para vocês os convidados do nosso programa de hoje. A gente recebe a deputada federal Margarida Salomão. Bom dia. Bom dia, Caio. É um prazer muito grande estar com você aqui, com o Sérgio. Nós estávamos revisitando memórias aí de projetos da universidade no período em que eu era reitora. Ronald também, um prazer muito grande estar com você aqui. Sempre a mesa de debate eu considero que seja um dos grandes fóruns de formulação, de conhecimento aqui em Juiz de Fora. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar de volta aqui, essa bancada. O prazer é nosso. Muito obrigado. A gente recebe também o especialista em neuropsicopedagogia, Sérgio de Carvalho Júnior. Bom dia. Bom dia, Caio. Bom dia, Ronald. Professora Margarida, me permita... Claro, assim. É o que eu sou mesmo. É um prazer enorme estar aqui de novo, em pouco tempo, né? Já é praticamente a segunda semana quase consecutiva, né? Estar aqui novamente, principalmente para discutir educação e educação local. Temos muito a contribuir com o Juiz de Fora. Muito obrigado, é um prazer te receber. Obrigado. Bom, a gente agora conversa com a deputada federal Margarida Salomão, que foi reeleita nas eleições de 2018 com mais de 89.300 votos. A gente vai conversar sobre os principais projetos da deputada e como Juiz de Fora será amparada pelos nossos representantes durante os 4 próximos anos, né? Margarida, antes de começar a falar sobre os projetos, as propostas, tem uma situação que está mais latente, que você tem sido muito atuante em relação à tragédia de Brumadinho. Eu queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho, das cobranças em relação a esse acontecido. Olha, a nossa legislatura, neste ano, na verdade o governo Bolsonaro, ele se instala sob o signo da tragédia, né? Porque Brumadinho é de fato um desastre. E um desastre com características criminosas. Porque o descuido da Vale, a negligência da empresa com relação à situação acaba se manifestando na perda de vidas. Calculam-se quase 400 pessoas desaparecidas, dos quais mais de 150 já reconhecidas mortas. Muitas não identificadas, porque infelizmente às vezes o que é recuperado é uma parte do corpo. Então vai ter que fazer teste de DNA, essas coisas todas, até que as pessoas tenham pelo menos o direito de saber dos corpos dos seus. Além dessa tragédia, que é a maior tragédia trabalhista na história do Brasil, porque nunca, em nenhum lugar, nós tivemos um número tão grande de perdas de vidas humanas, perdas explicadas porque a área administrativa da Vale e o refeitório estavam exatamente construídos no lugar de maior fragilidade da barragem. Essa é uma barragem chamada construída a montante, quer dizer, é como se fosse você tem feito uma garganta, e aí você fecha a saída da garganta, tá certo? Isso é o que se chama de construção da barragem a montante. Você vai acumulando ali, então na medida em que vai aumentando o número de rejeitos, você vai subindo também a parede. É como se fosse uma represa. Na verdade é isso, uma barragem é uma represa. Então nessa parte aqui da represa é que estava o refeitório, e era a hora do almoço, e a área administrativa
da Vale. Essas pessoas estão todas sepultadas sob a lama. E essa lama, ela entra pelo rio Paraopeba, em algum momento as pessoas chegaram a temer pelo fornecimento de água em Belo Horizonte, porque a coleta de águas do Paraopeba, como aqui nós fazemos no Paraibuna, é a maior coleta de água para abastecer Belo Horizonte e a região metropolitana. Felizmente não chegou nesse braço. Mas a lama sobe rio acima e vai dar no São Francisco, que é o rio de unidade nacional. Então é verdadeiramente uma tragédia que nós tenhamos um dano ambiental. Eu estive lá. A minha imagem do inferno passou a ser aquela. Um negócio horrível, absolutamente devastado e um cheiro de putrefação. Uma coisa assim, quase que asfixiante, esmagador. Então, isso é alguma coisa que nós estamos, nesse momento, interpelando. O presidente da Vale esteve ontem na Câmara. Nós fizemos na quarta-feira, até foi a minha fala que abriu essa sessão, uma sessão especial, uma sessão geral, que é a mais importante fórum de plenário da Câmara de Deputados, para investigar, questionar, dar voz às vítimas, que é importante. Esse não é um acidente trivial, é uma reincidência. Há 2 anos e meio, em novembro de 2015, a Samarco também teve uma barragem rebentada em Bento Ribeiro, no município de Mariana. Quem é a controladora da Samarco? A Vale. Até agora foram realizadas as indenizações às vítimas? Não. 20 bilhões chegou-se a cogitar-se como ressarcimento, não das vidas, né, que vida é uma coisa que não tem preço, mas prejuízos, estragos causados, garantir às famílias sobrevivência. Até agora, desses 40 bilhões, sabe quanto foi desembolsado? Não chega a 1,5 bilhão. Então, também os danos ambientais estão lá. Tem uma empresa chamada Renova, mas as reclamações são muito fortes contra ela. E aí, quer dizer, nós não queremos que isso se repita. Para isso, uma série de coisas é preciso fazer. Porque, olha, tem mineração no Canadá. Nunca houve nenhum acidente no Canadá. Tem mineração nos Estados Unidos. No caso dos Estados Unidos, todas as barragens são supervisionadas por um mesmo órgão que trata das águas nos Estados Unidos. O último desastre que aconteceu na Austrália aconteceu em 1929, há 90 anos. E morreram 14 pessoas. Desde então eles tomaram uma série de providências e não há mais esse tipo de risco com o qual nós vivemos no Brasil. No Brasil, gente, os números são assustadores. 425 barragens são perigosas, consideradas perigosas pela Agência Nacional de Mineração no Brasil. E dessas, 392 estão em Minas Gerais. Então, o que é isso? Nós estamos aqui deitados, num berço esplêndido, em cima de uma bomba. Porque se uma barragem dessa se explode, essa barragem é 60 quilômetros de Belo Horizonte, gente. É na região metropolitana de Belo Horizonte. Você tem Barão de Cocais, você tem Itabira, você tem, que é tanto minas de ferro como minas de ouro. Um passivo imenso é de atividade de minas que estão, inclusive, desativadas. Mas a barragem continua lá. São chamadas barragens órfãs. Ninguém toma conta delas. Embora a legislação preveja que as empresas que as construíram tenham responsabilidade sobre elas. Essa barragem que explodiu, ela é de 1971. A última licença, o último alvará de licenciamento dessa barragem, em 2011. Durou até 2017, já estava desativada. Tá certo? Ela estava desativada. Mas, aí eles falam, tem uma coisa chamada dutos de drenagem, que tira a água, né? Porque esse período, por exemplo, é período de chuva. Então o lençol freático deve subir, né? Eu não entendo disso, não, mas o que os especialistas estão dizendo é que essa é uma época de risco. Você tem ainda fenômenos sísmicos. Parece que aquela região ali, chamado quadrilátero ferrífero, tem pequenas movimentações de terra mínimas, que nós nem os percebemos, mas que podem comprometer essas barragens. Então isso ameaça Ouro Preto, Mariana, Congonhas. Congonhas é cercado de minas
minas imensas. E aí é tudo uma complicação enorme, sabe, Ronald? Porque, além de tudo, os municípios, por exemplo, Mariana, é profundamente dependente da Samarco. Porque a Samarco é quem emprega, é quem contribui fiscalmente. O município vive da Samarco. Brumadinho vivia da Vale. Agora, inclusive, suspenderam essas atividades todas por causa do risco. Você tem, inclusive, um risco de, além da tragédia humana, trabalhista, ambiental, agora você tem uma tragédia econômica, porque toda essa atividade está fortemente comprometida. Então, Caio, meu amigo, nós, não por escolha nossa, mas nós começamos essa legislatura tratando desse tema e tentando resolver, ou pelo menos diminuir os prejuízos imensos dessa situação. Margarida, qual seria a solução? Pelo seguinte, há 2 anos e meio atrás houve uma tragédia em Mariana com 19 mortos e em momento algum, ao longo desses 2 anos e meio, foram feitos vistorias, pelo menos não foi publicado ou explicitado isso, que estavam sendo feitas vistorias e outras barragens. Eu tive uma oportunidade de assistir uma palestra no ano passado de um engenheiro que trabalha hoje numa empresa inglesa, foi engenheiro da Vale durante muito tempo, e ele estava falando sobre o ciclo de mineração. O ciclo de mineração ele leva 100 anos entre a exploração, quando termina a exploração daquele ambiente, aquele ambiente é todo recuperado. Ele deu o exemplo da Austrália e mostrou algumas imagens da Austrália, ambientes totalmente reflorestados e totalmente recuperados. Então, o público acha que a mineração é uma coisa ruim. Pelo contrário, a mineração é uma coisa importante para o país, para a economia do país, mas ela precisa ser feita de forma responsável. Claro. O que deveria ser feito? Olha, punição, fiscalização? A primeira coisa é essa. A lei que trata das barragens, que é essa lei 10.322 de 2010, é uma lei que, vamos dizer assim, ela focaliza todos os principais elementos, ela obriga a que haja fiscalização, que haja laudos, mas vou te dar um exemplo, você que é da área de gestão. A Vale, ela própria contrata uma empresa para fazer a fiscalização dela. Tá bom, tudo bem, acho que realmente o gasto devia ser da Vale, né? Porque afinal de contas é ela que lucra com a atividade. Mas esse laudo tinha que ser auditado. Porque se eu contratar uma empresa para dizer que eu sou legal, a empresa vai dizer, mas vamos dizer, fortemente provável que ela diga, olha, Margarida é bacana, não é verdade? Então é preciso que esses elementos técnicos sejam auditados, não eram. Nesses lugares que eu mencionei, no panorama internacional, todos esses empreendimentos, eles são segurados. Tem seguro. Tá certo? Você tem um negócio com um nível de risco que nós estamos aqui explicando para os nossos telespectadores, sem seguro, isso é realmente uma aposta, assim, uma aposta de Las Vegas, né? Uma coisa doida. Você está julgando tudo e não sabe se vai vir algum retorno. Então, aí, eu acho que a legislação ela tem que endurecer. E a própria atividade. Para você ter uma ideia, a Agência Nacional de Mineração, que é quem é institucionalmente responsável pela gestão de todas essas barragens no Brasil, você sabe quantos funcionários que ela tem no Brasil inteiro? No Brasil inteiro, 20. Então a própria CGU já denunciou, quer dizer, isso é um faz de conta. Você tem 20 funcionários. Você tem atividade de mineração altíssima em Minas Gerais, no Pará, no Maranhão, em Goiás, na verdade tem no Brasil inteiro praticamente. Mas só aqui em Minas é um negócio de doido, porque é talvez a atividade econômica mais importante do Estado, do ponto de vista da geração de recursos para exportação. Aí é outro problema, é a Lei Candir. A Lei Candir é uma lei que foi votada na época do Fernando Henrique, é uma lei de estímulo à exportação. Então, se você exporta, se você planta soja, ou se você extrai minério, você não paga ao Estado onde você pratica essas atividades. Então, é o seguinte,
você, aqui em Minas, nós todos, nós ficamos com prejuízo, nós ficamos com buraco, nós ficamos com a barragem, nós ficamos com perigo. E não temos uma resposta fiscal à altura do estrago que é feito no ambiente. Porque é uma atividade importante, mas é uma atividade altamente lesiva ao meio ambiente, isso é indiscutível. Então é necessário fazer uma revisão da Lei Candir, porque ela interessa à União, porque a União ganha quando você tem essas atividades exportadoras. Mas os estados, e veja, quais são os estados que estão quebrados? Minas Gerais, um estado exportador. Exporta minério, exporta café, fundamentalmente, exporta um pouco de soja, mas fundamentalmente exporta minério e exporta café. Rio Grande do Sul, grande exportador de grãos. Rio de Janeiro, exporta o quê? Petróleo. Nenhum desses, o Pará. Então, os que estão quebrados, a rigor, estariam numa situação menos dramática se eles pudessem arrecadar, vamos dizer, uma reparação ambiental dessas empresas, porque também há, vamos dizer assim, o cultivo de grãos, do ponto de vista ecológico, também tem grandes problemas, causa grandes problemas. Você remove a fauna nativa, você remove a flora nativa. A soja, que afinal encontrou, graças à Embrapa, no Brasil, um lugar ótimo para ela se desenvolver, é uma oleaginosa dos países temperados do norte. Ela não é uma planta nativa do Cerrado, mas o Cerrado se tornou o maior produtor de soja do mundo, às custas, é lógico, da ecologia do Cerrado. Então, você tem que ter todas essas atividades econômicas intensivas, elas precisam de ter algum tipo de contrapartida, porque senão nós que somos cidadãos desses estados, estamos aqui hoje, vocês não fazem ideia da quantidade de gente que se dirige aos nossos mandatos, ao meu mandato, ao meu escritório. Mas e aí? Já viu essa barragem assim? Olha, Margarida, tem uma barragem aqui em Ibirité. E as pessoas, elas estão pedindo socorro. A quem que elas vão queixar-se? Tá certo? Então eu estou trazendo isso ao conhecimento de todo mundo. Eu sei que aqui em Juiz de Fora estão fazendo, inclusive, uma verificação, né, na situação das 5 barragens, que aqui são 3 barragens para produção de água, né, para fornecimento da cidade. A barragem de Chapéu d'Uvas, a de João Penido, a de São Pedro, mas essas são barragens, vamos dizer assim, sair água, né? E tem 2 barragens que são da empresa Nexa, que é a antiga Votorantim, antiga Paraibuna de Metais, que tem que ser visto. Porque se isso, por exemplo, vaza para o rio, corre o risco de você envenenar o rio Paraibuna. Tá certo? Como nós tivemos aqui na nossa região em 1996, um rompimento de uma barragem no rio Miraí, que acabou com Itacolomi de Minas, a cidade de Miraí, tá certo? Então a atividade minerária, ela precisa, como você disse, de uma responsabilidade muito grande dos empreendedores, uma responsabilidade que seja expressa, inclusive, assim, em punições fortes para quem tenha a responsabilidade apurada, é claro, desses desastres, e também o poder público. O poder público, ele não pode falar, olha, e deixa para lá. Não, não pode. O poder público é responsável. Então, nós somos a favor de uma comissão parlamentar mista de inquérito. Mista por quê? Envolve o Senado e a Câmara, para ser uma coisa de alto patamar, na verdade, alta relevância. E nós desejamos investigar as responsabilidades de todos os agentes públicos e privados. Isso é uma atitude da bancada de Minas, não é do partido tal ou do partido qual. Todos os deputados de Minas estão unidos em torno dessa investigação, porque, afinal de contas, o Estado inteiro está, vamos dizer, numa situação de risco. Margarida, o nosso bloco está encerrando e também a sua participação aqui, infelizmente.
Gostaria muito de Mas agradecer. eu quero voltar, ué. Com certeza. Me chama numa outra ocasião, queria muito discutir educação com o Sérgio. Com certeza. Né? O convite então já está feito. Eu gostaria muito de agradecer esse trabalho realizado em prol das vítimas e também da população mineira. Muito obrigado. Com certeza. Viu? Eu que quero agradecer a você, Caio, pela oportunidade, dizer ao Sérgio que é um prazer reencontrá-lo, ao Ronald, e eu espero que em breve nós estejamos aqui de volta para conversarmos sobre outras coisas menos boas trágicas. notícias. Espero eu. Tá Muito bom? obrigado, viu? Um grande abraço. A gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje e já voltamos com a mesa.